Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bianca e hoje eu vou apresentar para vocês um projeto chamado Conhecendo o Pequeno Mundo. Vamos lá? Vocês já viram algum alimento assim na casa de vocês? Tem uma pergunta. Quando o pão tá com essa parte meio verde, meio feia, vocês acham que dá pra gente cortar a parte boa e comer só ela e jogar o resto fora? Ou a gente deve jogar tudo fora? Então, a gente deve jogar tudo fora. O que muda num alimento quando ele estraga? Vamos olhar essas imagens do pão, por exemplo. Um pão fresco, que tá bom, que não tá nem estragado, ele não tem essas bolas verdes, nem essa cara meio estranha, acinzentada. Isso porque, quando um alimento estraga, ele muda a aparência, o sabor, a textura e o odor. Então, quando o pão fica estragado, ele vai ficar com um cheiro meio ruim, com um gosto bem azedo, bem ácido também, e ele vai ficar mais duro. Então, se a gente for tentar comer um pão estragado, ele vai estar duro, com gosto ruim, com cheiro ruim. E também, outros alimentos podem ficar mais moles ou ficar mais duros, dependendo da natureza deles. Então, não é seguro comer nenhum alimento estragado. Se o alimento tiver só com um pedaço estragado, a gente não pode comer a parte boa. A gente tem que colocar fora todo o alimento. Mas o que faz o alimento estragar, né? É o meio ambiente, são os animais, são alguns insetos que ficam ali perto. Então, são os micro-organismos que fazem o nosso alimento estragar. Mas o que são micro-organismos, né? Porque eu acho uma palavra muito estranha essa. Os micro-organismos são bactérias, fungos, vírus e protozoários, que são seres vivos muito pequenininhos, que a gente não consegue enxergar a olho nu. A gente precisa de um microscópio para poder enxergar eles. Que esse microscópio vai aumentar em milhões de vezes o tamanho deles e a gente vai conseguir enxergar eles e a estrutura deles e ver que cara que tem esse bicho que estraga o nosso alimento, né? Mas então, onde estão esses micro-organismos? Em todos os lugares. Com a pandemia, a gente viu que realmente é verdade, os micro-organismos têm tudo que é lugar. O vírus, por exemplo, é um micro-organismo. E o coronavírus é um vírus, então ele está em tudo que é lugar. Por isso, a gente pode mostrar aqui nessa imagem, por exemplo, que os micro-organismos estão nos alimentos, na tábua onde a gente vai cortar os alimentos, no nosso celular, no nosso computador, no banheiro, nas pessoas, na rua, nos animais, em tudo que é lugar realmente estão os micro-organismos. E o que pode causar se a gente comer algum alimento estragado? A gente pode ter diarreia, febre, cansaço, vômitos e náuseas. E não é legal ficar doente, né? Não poder ir pra escola, não poder brincar com os amigos, não poder fazer coisas divertidas, brincar em casa, mesmo que seja. É muito ruim ficar doente. Então, como é que a gente pode prevenir isso? Principalmente lavando as mãos. Lavar as mãos corretamente faz muita diferença na nossa saúde pra gente não ficar doente quando a gente comer algum alimento. Outro fator é cortar as unhas, porque nas nossas unhas podem ter alguns micro-organismos escondidos ali que a gente não vê, e se a gente não tiver com a unha bem cortada e bem limpa, a gente não tem como saber. Vou mostrar um vídeo agora de como é o jeito certo de lavar as mãos. Acompanhem aí. Tem jeito certo de lavar as mãos para ficar longe do coronavírus? Então, tá todo mundo falando que é para lavar a mão várias vezes por dia e de maneira bem caprichada. Mas você sabe direitinho como é para fazer isso? É assim, ó. Primeiro, você ensaboa a palma da mão. Depois, coloca uma mão sobre a outra e esfrega legal. Desse lado e do outro também. Agora, dá uma atenção especial a um dedão e depois ao outro. O próximo passo é tipo cumprimentar os seus dedos todos de uma vez só. Assim, ó. Oi, tudo bom aí, meus dedos queridos? Tudo bem? E por fim, a gente usa a palma da mão para dar uma geral na pontinha dos dedos, ali, ó, nas unhas. E isso tudo, minha gente, por pelo menos 20 segundos. Ah, e deixa eu te contar um segredo. Quando for passar álcool em gel, siga a mesma receita dessa lavação esperta aqui das mãos. Isso mesmo, não vale só pingar uma gotinha e fazer um esfrega-esfrega assim rápido e fraco. Tem que ser o passo a passo que a gente viu aqui, tintim por tintim.
Aprendeu bem aprendido? Todo o nosso conteúdo é revisado por uma médica, a doutora Cláudia Lindgren, que é professora lá da Universidade Federal de Minas Gerais, no curso de Pediatria de Medicina. Então, gostaram do vídeo? Bem explicativo, né? Mas agora vamos fazer um resumo e uma revisão de todos os passos que eles passaram nesse vídeo. Então, primeiro, a gente tem que molhar a nossa mão. Depois a gente fecha para não ficar gastando água, né? Depois a gente passa um pouco de sabão e começa. Primeiro esfrega as palmas das mãos, depois uma mão sobre a outra, uma mão em cima da outra, uma mão na frente da outra. Depois, os dedos vão se cumprimentar, como o moço falou no vídeo. Próximo passo, limpar os dedões. Esfrega um dedão, esfrega o outro dedão. Depois, as unhas nas palmas das mãos. Como eu falei antes, é muito importante limpar as nossas unhas. Próximo passo, passar um pouco de sabão nos nossos pulsos, porque pode acontecer de escorrer um pouco de micro-organismo, um pouco de sujeira para o nosso pulso e a gente não quer isso. Depois, pode finalmente enxaguar e secar. Quando a gente está em algum banheiro público, em algum lugar público, o ideal é que a gente seque as mãos com papel e feche a torneira com esse mesmo papel, para que a gente não suje de novo a nossa mão. Mas os alimentos? Faz diferença um alimento do outro para ele estragar? Porque qual deles vocês acham que estraga mais rápido, a carne ou o arroz? Então, a carne estraga mais rápido que o arroz. Mas por que isso? Porque a carne tem um pouco mais de água do que o arroz. Então, ela é mais perecível. Ela estraga muito mais rápido do que o arroz. Os micro-organismos adoram a água. Outro fator é a temperatura. Quando a gente cozinha, a gente mata os micro-organismos que estão presentes nesse alimento. Então, ele se torna seguro para comer desde que ele não esteja estragado desde o início. Então, uma carne, ela fica muito mais segura pra gente comer ela cozida do que crua, né? Por isso que a gente cozinha ela. As altas temperaturas não são legais pro micro-organismo, assim como não são pra gente. A gente não gosta de ficar num lugar muito, muito quente. A gente não aguentaria uma temperatura de 70 graus, por exemplo. Os micro-organismos também não. E eles gostam da mesma temperatura que a gente, uma temperatura ambiente bem tranquila, de 20, 30 graus, que é uma temperatura legal. Os micro-organismos, eles também dormem, eles descansam, eles repousam quando tá muito frio. Que nem a gente não gosta de fazer muita atividade quando tá frio. E os micro-organismos também não. O tempo de exposição que o alimento vai ficar fora de uma temperatura menor também vai fazer uma diferença enorme na contaminação dele, no tempo que ele vai estragar. Se a gente deixar uma carne, por exemplo, do almoço pra janta fora da geladeira, acho que não vai dar certo, né? Acho que vai fazer mal. Então, a gente tem que colocar a carne na geladeira, tem que colocar o alimento na geladeira depois de consumir ele, se a gente for continuar consumindo ele. Então, é importante que o tempo de exposição a uma temperatura ambiente, uma temperatura boa, não seja muito alta para o alimento não estragar. Então, como que a gente pode prevenir isso com os nossos alimentos? Com as frutas e legumes, vegetais, enfim, a gente pode lavar eles em água corrente, lavar eles em solução clorada. Quem cuida da alimentação na casa de vocês pode fazer isso e deve fazer isso, que é lavar bem os alimentos antes de consumir. Quando vocês forem comer uma maçã, não esqueçam de lavar bem a mão e lavar bem o alimento também, bem a maçã também. Outro alimento que é muito importante lavar são as latas. Então, quando a gente vai tomar um refrigerante em lata, o ideal é que ele esteja com a lata bem limpa, para que a gente não coloque a boca na lata suja com micro-organismos que a gente pode acabar pegando alguma doença. Então, o ideal é que a lata esteja bem limpa também. Milho em lata, ervilha em lata, todas as coisas que a gente for comer enlatado, tem que lavar também. Então, vocês lembram dos rótulos? Vocês provavelmente já viram eles em todos os alimentos que vocês consomem. E os rótulos, eles têm duas informações muito importantes, que é a data de fabricação e a validade. A data de validade vai nos dizer quanto tempo que aquele alimento vale, quanto tempo a gente vai poder consumir ele sem ter nenhum problema, sem ter nenhuma doença. E a data de fabricação serve para quando não tem a data de validade, mas tem uma informação assim, validade. O produto é seguro até 2 anos após a data de fabricação. Então, daqui a 2 anos depois da data de fabricação, não é mais seguro comer ele.
Então, a pessoa que é responsável pelos alimentos na casa de vocês tem que ficar bem ligada nisso. Se ela não tiver, vocês olhem o prazo de validade, olhem o prazo de fabricação e cuidem isso, porque quando o alimento passa do prazo de validade, a gente tem que descartar ele direto, bota ele fora, não come, porque mesmo que ele não esteja com aparência feia, com um cheiro ruim, ele vai ter estragado. E ele pode causar alguma doença. Mas existem também micro-organismos do bem, micro-organismos que vão ajudar o nosso corpo e que vão ajudar os alimentos. Um exemplo deles são os pães, por exemplo, que eles têm micro-organismos que fazem eles fermentarem e ficarem fofinhos e grandes. Os queijos também, eles têm aquele gosto característico que é só de queijo, que só queijo tem, que também é produzido por micro-organismos. Então, o micro-organismo ele pode ajudar o nosso corpo e ele pode ajudar também os alimentos. Vamos assistir outro vídeo agora. Dessa vez, esse vídeo é um pouco maior e ele vai fazer um resumo de tudo que eu falei aqui. O Codal orgulhosamente apresenta a Turma da Clarinha em Higiene e Saúde. Tchau, Aninha. Tchau, seu João. Até amanhã. Oi, mamãe. Nossa, estou com uma fome. Não, mocinha. Você precisa lavar as mãos antes das refeições. Ah, mamãe, lavei ontem. Tem que manter as mãos limpas sempre. Vá direto para o banheiro. Olá, Aninha. Chegamos para mais uma aventura. Boa, menina, lavando as mãos antes da refeição. Mas minhas mãos estão limpas, olha só. Sabia que as mãos são locais onde podem morar muitos fungos e bactérias? Eles podem contaminar o corpo e prejudicar a saúde. Credo, que isso? Fungos e bactérias? Os fungos e as bactérias são micro-organismos tão pequeninos que não conseguimos vê-los sem a ajuda de aparelhos como o microscópio. Nossa, então é só lavar as mãos que eu fico livre de doenças? Estes micro-organismos podem estar nas mãos, no nosso corpo, alimentos, objetos e até mesmo na água que utilizamos. Mas na água também? Se não passar por tratamento, poderá chegar contaminada, pois a água dos rios é moradia de muitos micro-organismos que espalham doenças. Uau, então temos que tomar muito cuidado com a água que bebemos. Isso mesmo, Cristal. Vamos até a cozinha para algumas dicas. Olha só, mamãe, lavei bem minhas mãos. Agora posso almoçar? Claro que pode, filha. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos entrando. Quais são as novidades? Olá, dona Dulce. Desta vez vamos ensinar esta serelepe aqui a cuidar da saúde, que é essencial para o bem-estar das pessoas. Que assunto importante, Clarinha. Também quero colaborar. Claro, dona Dulce. Hábitos saudáveis como lavar as frutas, verduras e legumes em água corrente, além de deixá-los de molho em solução de água com água sanitária, ajudam a eliminar os micro-organismos que podem causar doenças. Despeje em uma bacia 1 litro de água com 1 colher de sopa de água sanitária. Hipoclorito de sódio. Coloque os alimentos na bacia por 15 minutos, depois lave-os em água corrente. Outra dica importante é, antes de beber, filtrar a água que chega nas torneiras, pois como já vimos, ela percorre um longo caminho antes de chegar às casas. Não podemos nos esquecer de limpar a caixa d'água pelo menos 2 vezes no ano. Uma outra dica importante é cobrir sempre os alimentos para impedir que insetos pousem e os contaminem. Muito bem, Aninha. Após as refeições, sempre devemos escovar os dentes. Restos de comida que ficam entre os dentes e presos na língua alimentam as bactérias, causando cáries e inflamações. Ao acordar e antes de dormir, também devemos escovar, não é mesmo? Ah, isso eu sempre faço, mas eu não consigo ver esse tal de micro o quê? Micro-organismo. Eu também não vejo. Então, vamos até o laboratório de análises do Codal. Lá o pessoal consegue enxergá-los através de microscópios. Vamos ver como é isso. Que legal! Posso levar meus amiguinhos da escola? É claro que pode. Chegando no laboratório. Pessoal, esta é a Júlia. Ela é quem cuida do laboratório e vai nos mostrar os micro-organismos. Oi, pessoal! Oi! Para conhecer os micro-organismos, nós vamos usar um microscópio. Microscópio? O que é isso?
É este aparelho aqui. Ele possui várias lentes que aumentam a imagem daquilo que queremos ver. Então, com ele conseguimos enxergar esses tais micro-organismos? Isso mesmo, Cristal. Eles são seres vivos muito pequeninos, como fungos, bactérias, parasitas e vírus que, sem o auxílio destes aparelhos, não conseguimos enxergar. Credo, socorro, um monstro! Nossa, que legal! O que é isso? O que é essa coisa esquisita? Isso que a Aninha está vendo é uma bactéria e o nome dela é Escherichia coli. O quê? Escherichia coli é o nome que os cientistas deram para ela. E onde ela mora? De onde ela veio? Esta bactéria mora no intestino dos homens e outros animais, Cristal, e é eliminada através das fezes. Eca, ela sai do cocô? Como assim? Isso acontece quando animais ou pessoas fazem cocô no solo ou também onde não existe coleta de esgotos. Essa bactéria é exemplo de micro-organismo que pode contaminar a água e os alimentos que, ingeridos, podem levar doenças às pessoas. Ah, agora entendi. Então aqui no laboratório do Codal, vocês analisam a água para verificar se não está contaminada e se pode ser encaminhada para as residências sem nenhum problema. A falta de tratamento da água e dos esgotos facilita o aparecimento de muitas doenças que podem ser transmitidas por água contaminada. E muitas delas, se não tratadas a tempo, podem levar à morte. Nossa! Doenças como diarreia infecciosa, hepatite, cólera, esquistossomose e leptospirose podem ser provocadas por micro-organismos existentes nas águas ou nos alimentos e causam febre, vômito, diarreia, tonteiras, mal-estar, dores no corpo, cólicas. As formas de contaminação dessas doenças são praticamente as mesmas, ou seja, beber água ou comer alimentos contaminados, falta de higiene, contato da pele com rios poluídos, águas e lamas de enchentes. Como evitamos tudo isso? Por isso é muito importante cuidar da nossa higiene e saúde. Vamos ver algumas dicas. Filtrar a água que iremos beber. Lavar com água tratada os alimentos que iremos comer, como verduras, frutas e hortaliças. Escovar sempre os dentes depois das refeições. Tomar banho diariamente. Ensacar o lixo e mantê-lo sempre tampado. Não brincar em ambientes que podem estar contaminados. Proteger os rios e outras fontes de água utilizados para o abastecimento. Quantas coisas aprendemos hoje! Obrigada por nos ensinar, tia Júlia. Obrigada, tia Júlia! Ah, precisando, contem conosco. Ah, e não se esqueçam de multiplicar essas ideias. Pessoal, vamos voltar para casa e colocar em prática tudo isso. Eu nunca mais vou me esquecer de lavar as mãos antes de comer qualquer coisa. Eu vou lavar muito bem os alimentos antes de comê-los. E tem que tomar banho todos os dias. Cortar as unhas, pentear o cabelo. Assim vocês vão ficar bem limpinhos e cheirosos. Lavar as mãos é mais importante do que você pensa. Se não estiverem limpinhas, podem trazer doenças. Higiene na comida e na água de beber é a sua garantia de saúde para dar e vender. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Ele resume bem tudo que eu falei agora na apresentação e também dá algumas dicas a mais. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês peçam para a professora ou para o professor entrar em contato com a gente, mandar um e-mail, mandar uma mensagem que a gente responde e ajuda vocês. O PET Engenharia de Alimentos agradece muito a atenção de vocês. Obrigada por participarem.